Vamos lá. Dentro do nosso curso básico em teologia, hoje nós estaremos trabalhando um pouquinho sobre os livros históricos 1. Ou seja, nós estamos entrando na quarta matéria, primeira aula dessa quarta matéria, primeiro vídeo dela, Livros Históricos 1. Iniciaremos o estudo sobre estes livros e durante este estudo ressaltaremos alguns dos acontecimentos históricos, retirando possíveis dúvidas. Vou falar um pouquinho sobre essas questões de livros históricos, vou falar um pouquinho sobre tudo o que isso significa para vocês na aula de hoje. É uma aula interessante. A partir de agora, nós vamos mergulhar no conteúdo histórico, porém, ainda dentro de uma investigação de introdução bíblica. E é por isso que nós vamos nos situar aqui no primeiro andar do edifício ainda, Teologia Exegética, no apartamento 102, que é o apartamento da introdução bíblica ou da isagoge bíblica. Aí a pergunta pode ser essa: professor Anderson, espera aí, está escrito aqui em cima que nós estamos dentro dos livros históricos, certo, professor? O senhor disse que nós estamos aqui em livros históricos. E por que ainda vamos continuar trabalhando com introdução bíblica? Pode ser que essa seja a sua pergunta. Se for a sua pergunta, essa sua pergunta, eu respondo da seguinte forma: porque a abordagem que faremos deste conteúdo dos livros históricos não será uma abordagem estritamente histórica, mas sim introdutória. Como assim? Explique melhor. Tudo bem. Nós não vamos viajar dentro da história. Nós não vamos ler a história. Não leremos a história, não ressaltaremos tudo o que há dentro da história, mas faremos uma introdução aos livros que compõem o grupo de livros históricos, tá bom? Ou seja, estamos no primeiro andar, no apartamento 102, introdução bíblica ou isagoge bíblica, mas vez por outra vamos dar uma espiadinha aqui no segundo andar, que é o andar da teologia histórica. Em algum dos apartamentos, especialmente, vamos colocar aqui, apartamento 201, que é o apartamento da história do Antigo Testamento ou teologia bíblica do Antigo Testamento. Vamos estar, às vezes, subindo a escada, ou a rampa, ou pegando o elevador e dando uma espiadinha aqui no segundo andar e voltando para o primeiro andar, porque a nossa abordagem será introdutória, não histórica, tá ok? Então vamos lá. Livros históricos, a segunda porção de livros do Antigo Testamento. Eu começo aqui essa aula falando para vocês que os livros históricos, eles relatam aproximadamente, deixa eu marcar isso aqui para vocês, eu sempre farei questão de ressaltar isso, ó, aproximadamente, não liga não porque eu estou usando o mouse aqui, vai ficar o garrancho aí, parecendo que é uma criança de 5 anos escrevendo, mas é mais um equipamento que nós temos que adquirir para fazer direitinho. Vamos continuar com os joelhos dobrados aí para que Papai do Céu nos abençoe para que adquiramos esse equipamento. Então, os livros históricos relatam aproximadamente 900 anos da história do povo hebreu. Por que aproximadamente, professor? Já disse a vocês, a data é aproximada. Nós não conseguimos, quanto mais para trás no Antigo Testamento, quanto mais retroagimos na reta da história, nós não conseguimos ou não conseguiremos datar com precisão. Então, tudo isso é aproximado. E de onde vem esse termo que eu uso, aproximado? Porque tem manuais que usam uma data, tem manuais que usam outra data. Olha só, gente, eu vou desabilitar aqui o microfone de vocês, Gabriel Belfort, eu vou ativar o teu mudo aqui, e quando vocês quiserem ativar e falar alguma coisa, é só vocês ativarem o microfone, e aí depois que vocês ativarem o microfone, vocês falam e pedem aí, professor, e dá uma interrompida, porque senão fica dando eco para mim aqui, tá ok? Então desativei para vocês, depois vocês podem ativar. E cuidado com a tela, tá? Cuidado com a tela, porque na última aula alguém fez um rabisquinho aí e eu não consegui tirar isso da edição. Então, nós temos aí 2 horas de aulas perdidas, gravadas lá. Depois eu mostro para vocês. Show! Então, nós temos aqui aproximadamente 900 anos da história do povo hebreu. E esses 900 anos, eles vão desde Josué, a conquista da terra de Canaã, que foi em aproximadamente aqui, ó, 1405 a 1364 a.C., até o período de Esther, que era o período do Império Persa,
entre 500 e 400 antes de Cristo. Então, essa é uma data aproximada. É um lapso temporal de mais ou menos 900 anos, é um espaço temporal, é uma lacuna de tempo. Então, daqui até de Josué até Esther, muita coisa aconteceu. Muitos personagens surgiram, personagens bons, personagens mais ou menos, personagens que desempenharam péssimos papéis dentro da história do povo hebreu e também na história daqueles povos que cercavam o povo hebreu. Então, os livros históricos, eles contam mais ou menos essa trajetória. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha Bíblia, deixa eu ver onde ela está aqui. Eu vou abrir aqui uma Bíblia que eu tenho e eu posso mostrar para vocês aqui os acontecimentos históricos para que vocês entendam um pouco mais sobre o que eu estou falando. Eu não sei se dá para vocês enxergarem, mas aqui em cima tem uma tarja preta horizontal. Essa tarja preta mostra os anos antes de Cristo, tá? Da esquerda para a direita, nós temos aqui, ó, de 0, 800, 750, 700, 650, 600, 500 anos antes de Cristo, até AD. AD é a sigla para Anno Domini, é o ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, daqui para frente vai. Inclusive, João Dória está querendo tirar de todo o material histórico, João Dória, né, o governador de São Paulo, está querendo tirar de todo o material histórico, ou seja, todo o material secular de história, as expressões antes de Cristo e depois de Cristo. Sempre em todos os materiais de história tivemos a designação antes de Cristo e depois de Cristo para a época do passado e do presente. Então ele diz que muitas pessoas não têm religião cristã, que a figura de Cristo é uma figura estritamente religiosa que está na mente das pessoas, e pode ser que aqueles que não são cristãos se sintam constrangidos com isso. Então eles estão querendo colocar outra nomenclatura, outra designação para antes de Cristo e depois de Cristo, e ele quer tirar isso dos livros históricos. Eu penso que o problema dele é com relação a Cristo, e não com relação àqueles que não são cristãos. Dá para entender isso? Não dá, né? Mas voltando aqui, nós temos aqui uma reta. E aqui embaixo tem uma tarja azul que tem os personagens da história. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem os personagens da história. Então, se vocês pegarem aqui, ó, de cima para baixo, acompanhando aqui a seta do meu mouse, vocês verão aí que mais ou menos 400, aqui no slide, nós falamos para vocês, ó, mais ou menos de 500 a 400 anos antes de Cristo. Mas, se pegarmos aqui 500 a 400, nós vamos ver que Esther viveu mais ou menos na época desses profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, mais ou menos nessa época. Eles eram contemporâneos. Esses são os personagens. E nessa mesma época, na reta, eu rolo para baixo e entre essa tarja amarela, vocês veem aqui quais foram os acontecimentos ou os fatos da história bíblica que aconteceu mais ou menos nessa época. Aqui, ó, de 597 a.C., nós temos a queda de Jerusalém por Nabucodonosor, Daniel levado cativo para a Babilônia 605 a.C., a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 586, os livros de 1º e 2º Reis, de 1º e 2º de Reis, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Obadias, Ageu e Zacarias. Aí mais um pouquinho, a partir de 500 anos antes de Cristo, ou seja, de 500 a 400, e tem um sinalzinho aqui, ó, parece até um tio antes do 500, esse símbolo é de aproximadamente, é um símbolo que foi importado da matemática, ele é usado no português. Tá? De 500 a 400 antes de Cristo, nós temos os livros de 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Malaquias. Veja que entre 597 a 400 anos de Cristo, todos esses fatos da história bíblica se deram ou ocorreram, e também estes personagens aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Vamos colocar aqui, ó, um pouquinho da época do rei Jeoacás, um pouquinho da época do rei Joaquim, Abacuque pegou o finalzinho, Obadias já pegou, Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, é importante que entendamos os fatos, os personagens da história bíblica, os fatos da história bíblica dentro da reta do tempo, para que entendamos também por que dos livros da Bíblia citarem esses personagens, por que, por exemplo, em Isaías você vê algumas passagens que foram escritas na época dos livros dos reis, porque Isaías viveu na época dos reis, né?
Então, isso é muito importante para que entendamos, tá bom? Temos aí 10 minutos. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta concernente a isso que nós falamos aqui, sobre essa época, sobre essa introdução? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém aí quiser fazer, pode Pastor, abrir. Sim, Diácono Adriano. tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu acho que eu consegui, assim, pegar mais ou menos. Então, do lado esquerdo, assim, por exemplo, quando tá no meio, é sinal que tá bem no período, né? Isso, você fala aqui, né, na reta da história. Quando tá Isso, no isso. meio, Aí do lado, por exemplo, não sei se eu tô certo ou errado, do lado esquerdo, se tiver um pouquinho, é sinal que ele pegou o período quase à isso, beirada, né? isso, tipo, ele viveu um pouquinho antes, e quando chegou esse Uhum, período aqui, ele viveu mais um pouquinho e desaparece da história. Desaparece da uhum, história no sentido de que esses factos, como eles falam aqui, é que essa Bíblia aqui ela tem certa origem no latim. Mas esses fatos da história bíblica, eles mostram a época em que os fatos ocorreram. Agora, aqui em cima, nesse azul aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar para lá. Isso. Nesse azul aqui, mostra as personagens, ou os personagens, as personalidades da Bíblia. Então, por exemplo, aqui em cima está do rei Jeoaquim, que viveu de 598 a 597 a.C. Nessa reta aqui, tá? Mostra que ele reinou, viveu, né, ou reinou, quando tem uma coroinha aqui, fala do reinado dele, tá? Então ele começou a reinar mais ou menos nessa época e avançou um pouquinho mais. É isso aí mesmo. Então, a gente tem que compreender da mesma forma que Diácono Adriano compreendeu. Aqui mostra como se dissesse a fração de tempo que essa pessoa esteve, que essa pessoa viveu. Tá bom? É isso mesmo, Diácono Adriano. Está certo aí com relação à sua observação. Mais alguém tem alguma pergunta a fazer sobre os fatos da história, sobre as personagens? Tá? Eu queria que vocês guardassem, vou ver se eu consigo tirar um print depois. Eu não vou tirar um print, não. Vou fazer o seguinte: eu vou enviar um link para vocês. Eu vou ver se eu consigo hospedar essa biblioteca aqui na minha nuvem. Eu acho que eu consigo. Tem uma nuvem grande. Ela é pequena, do tamanho da mão do homem, mas cabe muita coisa. Eu tenho uma nuvem lá e vou hospedar essa Bíblia aqui lá na nuvem, e quem tiver computador, notebook, consegue baixar ela. Ah, professor, não tenho computador, não tenho notebook. A gente entende. Então você espera poder comprar, poder baixar, e é bom, é importante que você baixe, que você compre. É muito importante, apesar de 97% da população estar conectada hoje na internet através do telefone celular, mas um computador para quem estuda é muito importante, faz toda a diferença. O celular é limitado. Se você quiser um celular que consiga, que tenha condições de instalar tudo isso, um tablet, um iPad, você vai gastar muito dinheiro. Você vai gastar dinheiro que dá para você comprar um computador, dá para você comprar um notebook para você trabalhar e usar o teu celularzinho para fazer o que você faz com ele. Então é bom que você adquira um notebook, um desktop, né, um computador, para você instalar esses materiais que vão te fazer falta se você não instalar. Você vai ficar dependendo dos outros, perdão, você vai ficar aí, como dizia um pastor meu, capengando atrás de materiais e você vai ficar na mão, tá bom? Mas eu queria que vocês prestassem atenção aí nesse gráfico aqui. Eu estou tentando render o tempo aqui para a gente passar para a próxima e terminar. Esse gráfico ele é muito importante para vocês entenderem quem viveu na época de quem. Aí alguém vai dizer, peraí, nós temos os livros de primeiro e segundo crônicas, lá na época de Esdras, Neemias, Esté e Malaquias, sim, porque eles foram escritos depois do exílio, depois do cativeiro babilônico. Alguém falou alguma coisa? Alguém saiu aí. Foi Gabriel, meu filho, saiu porque o telefone dele descarregou. Então, eles foram escritos depois do exílio babilônico. Primeiro e segundo Crônicas relata os acontecimentos da época dos reis para o povo remanescente, o povo que voltou do cativeiro, para que eles tivessem uma alavanca e um ponto de apoio, para que isso fortalecesse a fé deles e para que eles se lembrassem que o Deus que foi com os pais deles, com os avós deles, era o mesmo que estava com eles, para que eles se mantivessem na terra prometida e aprendessem a lição, que o que os levou para o cativeiro foi a desobediência e a idolatria. Então, esses livros foram escritos para que contassem as histórias dos reis,
daquele povo que viveu no período dos reis, para que eles entendessem o porquê de eles estarem ali naquela época, vivendo aquilo, vivendo parte do que viveram em Babilônia, e depois, na época do Império Persa, eles terem voltado para reconstruir o templo, reconstruir as muralhas, como vocês viram lá com Zorobabel, Zacarias, com Ageu, a glória da segunda casa, com Neemias, com todos esses personagens aqui. E destes personagens, Esther desempenhou um grande papel. Quando chegarmos lá na época desses livros, vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, os livros históricos preenchem todo esse cenário que eu mostrei para vocês. Desde a conquista de Canaã com Josué, até a época do Império Persa, mais ou menos 500, 400 anos antes de Cristo. E neste grupo de livros históricos, nós temos, primeiro, o conteúdo histórico, que relata o progresso da expansão do povo hebreu na Palestina. É o relato progressivo da expansão do povo hebreu na Palestina. Por que progressivo, professor? Porque não conta de uma vez só, não conta um relato instantâneo. Ele vai relatando como que eles foram avançando, como eles entraram na terra, como eles se dividiram, como Josué repartiu a terra, como eles atravessaram o Jordão, se instalaram após o Jordão, depois do Jordão, como eles limparam a terra do resquício de povos que ainda estava lá. Então, é um relato progressivo. Aí sim, entra na história. Um pé na história e um pé na teologia. Um pé na história e um pé nas lições que nós podemos tirar. Porque a Bíblia não é única e exclusivamente um livro de história. Ela conta também a história da humanidade, a história do povo hebreu, depois do povo judeu, e aí vai para a história da igreja. Ela conta fatos geográficos, ela fala um pouquinho sobre, como é que eu posso dizer, termos que hoje nós vemos na matemática. Um dia nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, expressões matemáticas que nós temos hoje, descritas mais ou menos assim nas entrelinhas da Bíblia. Você vai ver o π, você vai ver o raio da circunferência, você vai ver muita coisa que é vista na matemática, principalmente na época da construção do templo, na medida do templo. Você vai ver côvado sendo citado, você vai ver muitas unidades de medidas que não existem mais, que existiam na época e hoje não existem mais, e que até hoje existem lá. Então, é um relato progressivo da história, mas também da teologia, fatos geográficos, fatos antropológicos que se referem ao homem, fatos sociológicos da sociedade local da época e também das sociedades vizinhas. Então, nós encontramos aqui um relato progressivo. Eu vou deixar marcado aqui para vocês, mesmo que essa call termine e voltemos daqui a pouco na próxima, essa expressão aqui, progressivo. Guardem ela para que entendamos como que ela funciona. Eu estava falando sobre o relato progressivo da expansão do povo hebreu na Palestina. Esse relato ele é progressivo porque ele se dá de forma progressiva, não é um conto onde, por exemplo, em um capítulo 2 resume ali essa expansão. Vai do primeiro capítulo do livro de Josué até o último capítulo dos livros de Esdras, Neemias e Esther na ordem cronológica. Vamos colocar aí Esdras, Neemias e Esther, apesar de Malaquias ter sido escrito na mesma época, mas ele está dentro do grupo dos livros proféticos, tá bom? E deixa eu falar um pouquinho aqui sobre este grupo de livros históricos, tá? Que como segunda porção de livros do Antigo Testamento, porque pode ser que tenha surgido ou que surja depois a seguinte dúvida. Ué, segunda porção por quê? Tem uma primeira, tem uma terceira, uma quarta? Sim. O Antigo Testamento e o Novo podem ser divididos de acordo com várias classificações. Classificação profética, classificação poética, histórica, exegética, antropológica. Tem muitas formas de você classificar as divisões de livros do Antigo e do Novo Testamento. Porém, essa que eu vou passar para vocês agora é uma classificação importante. O Antigo Testamento ele pode ser dividido da seguinte forma: lei, que nós vimos aí no Pentateuco, história, estamos vendo agora, poesia e profecia. O Antigo Testamento pode ser dividido em lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento pode ser dividido em
evangelhos, tem alguns que chamam de biografia, mas eu gosto de chamar de evangelhos, história da igreja ou história do cristianismo. Tanto história da igreja quanto história do cristianismo, isso se refere ao livro de Atos dos Apóstolos. Ele não conta toda a história da igreja, nem tampouco toda a história do cristianismo, mas é um pedacinho dela. Então, história da igreja ou história do cristianismo, Atos dos Apóstolos, porque o livro fala dos Atos dos Apóstolos mesmo, epístolas, epístola de Paulo, de Pedro, Tiago, de João, epístolas gerais, e profecia, que é o livro profético de Apocalipse. Então, vou recapitular aqui para vocês, e como essa aula está sendo gravada, eu vou deixar escrito aqui nas nossas notas aqui da matéria 4 da aula 1 do vídeo 1 dos livros históricos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 1, tá bom? Vou escrever em maiúsculos. O Antigo e o Novo Testamento podem ser divididos da seguinte forma. Vou colocar aqui para vocês. O Antigo e o Novo Testamento podem ser divididos da seguinte forma. Vou copiar logo isso aqui para eu não precisar ficar digitando. Lei, história, poesia e profecia. Certo? Vou colocar aqui em cima. Antigo Testamento. Vou colocar a letra A. Vai ficar bem organizado. Isso é toque, tá? Vocês não reparem, não. Letra B. Novo Testamento. Vou colocar evangelhos, história. Vou colocar da igreja e do cristianismo. Se eu errar na digitação, aí vocês que estão com a vista melhor do que a minha, me corrijam, tá? Evangelhos, histórias, epístolas ou cartas e profecia. Apocalipse. Quiser tirar um print da tela, fica à vontade, mas vai ficar gravado aí para vocês, tá? Então, o Antigo e o Novo Testamento podem ser divididos da seguinte forma. O Antigo Testamento nós temos lei, história, poesia e profecia. Nós estamos neste bloco aqui dos livros históricos. E o Novo Testamento tem evangelhos, história, que pode ser que é um pedacinho da história da igreja e um pedacinho da história do cristianismo, epístolas e as cartas, ou as cartas. Tem um quê sobre essa questão de epístolas e cartas que nós veremos nessa época que estivermos estudando essa parte aqui de epístolas e cartas. E profecia, que é o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Então, essas aqui são as divisões, deixa eu até salvar isso, depois eu salvo isso na hora de trabalho. Essas são as divisões da Bíblia Sagrada que podem ser feitas nessa classificação. Então, nós estamos na segunda porção de livros, que é a porção dos livros históricos. Estudamos a primeira porção, que compreende a lei, e agora vamos de Josué até Esdras, Neemias e Esther, estudando os livros históricos. Então, guardem isso aí, porque eu me esqueci de dizer na primeira parte da call, e fica aqui nessa segunda parte para vocês entenderem. Então, aqui nós temos a história, o relato progressivo da expansão do povo hebreu na Palestina, e temos também a história dos atos divinos. O relato também, está aqui, vou sublinhar para vocês, também progressivo do trato de Deus com o seu povo, revelando seu amor e sua justiça na quebra da aliança feita pelo povo. Interessante que tem muita gente que não concorda com esse bloco aqui. Não concorda com isso, que eu vou sublinhar em azul para vocês verem aqui, ó. Revelando seu amor e sua justiça na quebra da aliança feita pelo povo. Por que tem gente que não concorda com isso? Porque, lendo os livros históricos, eles vão ver
que Deus castigou o povo várias vezes, que Deus permitiu que eles fossem mortos, e outras vezes disse para os representantes dele na terra, como Josué, matarem os desobedientes, como vocês sabem lá no livro de Josué, na época do pecado de Acã, como aconteceu no período dos reis, e muitos outros relatos que nós temos dentro da Bíblia, não só no bloco dos livros históricos, muito mais também em Êxodo, Levíticos, como nós vimos quando estávamos estudando esses livros. Tem gente que não concorda que aqui, vendo a história dos atos divinos, conseguimos enxergar ou consigamos enxergar Deus revelando o seu amor e sua justiça na quebra da aliança feita pelo povo, porque eles entendem que um Deus que ama não pode castigar. Esse tipo de pessoa entende, chega à conclusão que um Deus que ama não é aquele Deus que deva castigar o seu povo. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Eu, particularmente, fico de boca aberta quando eles falam sobre isso, porque é algo assim que você não pode contestar. Né? Você não pode contestar a Bíblia Sagrada. Então eles dizem, porque Deus ele não pode castigar as pessoas, porque se Deus castigasse as pessoas, né, ele não seria um Deus bom. É claro que Deus é um Deus bom. E por ser bom, ele castiga os desobedientes. Um Deus, se é que existe esse Deus, mas vamos colocar Deus com D minúsculo, respeitando. Um Deus, qualquer que seja, que veja o seu súdito fazendo aquilo que não lhe é permitido e deixa, não é um Deus que ama. Porque, para essa geração atual, amor é sinônimo de permissividade. Então, eles não concordam muito com essa expressão aqui, que na história dos atos divinos, nós conseguimos enxergar Deus revelando seu amor e sua justiça na quebra da aliança feita pelo povo, porque Deus castigou o povo, porque Deus castigou os desobedientes. Deus castigou o povo, Deus castigou os desobedientes. Mas Deus ele fez isso porque ele amava o povo, ele ama e amava o povo. Então não é porque Deus ama que ele vai deixar que as pessoas façam o que elas querem. Nada disso. Por Deus amar, ele corrige. Porque Deus corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Isso está lá em Hebreus no capítulo 11. Lembrei disso agora. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos, Hebreus 12, não é isso? E corramos com confiança a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está aqui, verso 2. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. 2 pontos, como diz, dizendo, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmais quando por ele fores repreendido. Aqui que entra o que nós estávamos falando, porque Deus corrige, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem a disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se estais sem a disciplina, da qual todos são feitos participantes. Aí alguém pode dizer, professor, o pastor Anderson, eu não concordo com essa palavra aqui que está em Hebreus 12, 8, disciplina, porque essa palavra me traz mais lembranças. Não importa qual é a lembrança que você tem quando você ouve a palavra disciplina ou quando você lê ela escrita na Bíblia. O que importa é o que ela quer dizer no texto original. Vamos fazer essa pesquisa aqui? Deixa eu ver se esse compartilhamento de tela está ativo para você. Está. Eu tenho aqui uma biblinha. Deixa eu puxar essa barra para cá. Tem aqui uma biblinha que vai ajudar muito na nossa pesquisa. Vamos lá para Hebreus 12, 8. Hebreus capítulo 12,
verso 8. Olha o que está escrito aqui. Mas se estáis sem a correção da qual todos se têm feito, tornado participantes, vós sois bastardos e não filhos. Então, essa palavra disciplina que está lá, vou colocar aqui na nova tradução da linguagem de hoje, deixa eu colocar aqui em outra Bíblia, NVI. Aqui, ó, na NVI, aqui embaixo, no canto inferior direito, ó, se vocês não são disciplinados, ela no texto original aqui fala de correção. E no grego vem da palavra paideia, que quer dizer, deixa eu mexer aqui para ficar paradinho aqui na tela de vocês, ó, que quer dizer todo o treino e educação infantil que diz respeito ao cultivo de mente e moralidade e emprega para este propósito ora ordens e admoestações, ora repreensão e punição. Também inclui o treino e cuidado do corpo. Segundo lugar, tudo o que em adultos também cultiva a alma, especialmente pela correção de erros e contenção de paixões. Segunda variação, intuição que aponta para o crescimento em virtude. Castigo, punição dos males com os quais Deus visita homens para a sua correção. Então, essa palavra aqui, correção, que lá aparece como disciplina, nessa outra versão bíblica aqui, em Hebreus capítulo 12, ela fala de tudo aquilo que nós vimos. É algo que educa a alma, que educa a mente, é algo que educa a cabeça do cidadão, é algo que põe o cidadão no lugar, que está relacionada à conduta da pessoa. Não temos que ter medo dessa expressãozinha aqui que fala em Hebreus, no capítulo 12, verso 8, disciplina. Quem está me entendendo aí diz amém, por favor, para eu ver se está todo mundo aí. Está todo mundo entendendo? Amém, pastor. Tem alguma pergunta a fazer? Já que você ativou o microfone? Não, é assim, dá para entender que é igual pai e mãe, né? Dá aquela disciplina. Isso aí. É mais ou menos isso, né? Isso, é igual pai e mãe mesmo. Entendeu? Deus é o pai. Ele não é padrasto. Deus é pai, não é padrasto. Então, as pessoas costumam pensar nisso. Pessoas ficam assim, meu Deus do céu, Deus não é pai, esse Deus é um Deus ruim porque ele corrige o povo, e ele não podia corrigir. Esse tipo de Deus não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos se preocupa com a nossa vida, e por se preocupar com a nossa vida, com a nossa caminhada, ele nos corrige quando é preciso. E nos corrige bem, tá? Nos corrige bem, bem. Quem teve pai... pastor. Oi, pode falar. Um momento. Foi ontem, eu e o Gabriel estava conversando sobre, o irmão Gabriel, a gente estava conversando sobre isso, que a gente, quando era mais novo, a mãe e o pai descia a espada na gente, né? Aí a gente estava conversando que realmente, quando descia a espada, a gente praticamente se consertava, né? Você via. Agora, hoje em dia é muito raro ver o pai e a mãe dar espadada, aí você fala, não, filho, passa a mão na cabecinha, não faz isso, aí você vê que o filho não, igual tá aí na palavra aí. É verdade, é verdade. Hoje o filho, se bobear, liga para a polícia, como o filho do meu primo fez, ligou para a polícia, a viatura foi deslocada de um tiroteio para a casa do meu tio, do meu primo, e o camarada chegou lá e falou assim, rapaz, é isso, aquilo, outro, que não sei o que, ele tinha ligado porque meu primo impediu o filho de ir para a Boca de Fumo levar quentinha para o cunhado dele, que inclusive morreu com um tiro de fuzil nos peitos. Então, hoje, os valores estão sendo invertidos por pessoas que, infelizmente, querem e gostam de fazer isso. Tá? Vamos prosseguir aqui? Então, nós vemos o relato progressivo da expansão do povo hebreu no que diz respeito à história e também a história dos atos divinos, o relato progressivo do trato de Deus com seu povo, revelando seu amor, sua justiça na quebra da aliança feita pelo povo. Então aqui tudo é progressivo. Nós vemos as coisas acontecerem progressivamente, bem devagarinho, até que Deus consiga colocar na mente dos seus servos tudo aquilo que ele quis pôr. Show? Então, vamos falar aqui dentro dos livros históricos, para a gente caminhar para o fim, sobre um relato, já para começar a falar sobre o livro de Josué. Um dos relatos dos maiores acontecimentos nestes livros. Eu quero colocar aqui a passagem do Jordão para Canaã. E vou pegar do capítulo 1 até o capítulo 4 de Josué. Quero destacar 3 pontos aqui que eu julguei importantíssimos para a nossa aula de hoje. 3 pontos que nos chamam a atenção. Foi escolhido pela orientação aqui
divina. Primeiro deles é o encorajamento. Deixa eu marcar o texto aqui. Primeiro deles é o encorajamento que Deus deu a Josué. Nossa, ficou feio aqui, deixa eu apagar isso. Primeiro deles é o encorajamento que Deus deu a Josué. Tá bom? Então, a gente vai pegar aí desde o capítulo 1, você vê que Deus encoraja Josué. Pô, pensa no seguinte. O camarada, em Números do capítulo 11 ao capítulo 13, foi um dos 12 espias. Antes do povo pisar na terra, eles foram os primeiros a pisarem lá. De todo aquele povo que saiu do Egito e foi conduzido por Moisés até ali, Josué, Calebe e os 10 espias foram os primeiros a pisarem na terra prometida como espias. Quando eles chegaram lá, Josué estava com eles e viu tudo que tinha de bom e de medonho na terra prometida. Você vai ver que eles voltaram de lá falando. Dos 12, só Josué e Calebe se posicionaram favoráveis à entrada do povo na terra prometida. Vocês lembram do que aconteceu? O povo veio murmurando, eles disseram, ó, lá tem gigantes, eles são grandes, tem os filhos de Anakim, os Anakins, eles são tão grandes que a gente é tão pequenininho perto deles que a gente parece até gafanhotos. E eles são tão numerosos que eles parecem até gafanhotos em números. Nós não conseguiremos entrar nessa terra, Moisés. Se entrarmos lá, eles vão nos aprisionar, os nossos filhos serão presas, serão escravos. Josué e Calebe disseram, não, se o Senhor quiser nos dar a terra, ele nos dará. Foi todo mundo dormir. No outro dia, acordou aquele povo todo murmurando, reclamando. Deus mandou que Moisés separassem do povo pessoas de certa idade, disse, de certa idade para cima, todos vão perecer nesses 40 anos. Quantos dias vocês levaram para espiar a terra? Levamos 40 dias, então por cada dia vocês vão pagar um ano, vocês vão ficar 40 anos, até que vocês tenham filhos e vocês morram. E esses filhos vão entrar na terra prometida para que na eternidade, por assim dizer, tá, parafraseando, para que na eternidade eles sejam testemunhas do que vocês perderam da desobediência. Feito e dito. Moisés na liderança, Moisés era o cara. Moisés era o cara. Moisés era o testa de ferro. Moisés era o homem de Deus. Você falar como Josué falou na época em que Moisés estava vivo é fácil. Agora Moisés morreu e eles estavam próximos do Jordão. Então, pensa se na sua cabeça não pairaria a seguinte informação. Rapaz, eu entrei nessa terra e eu vi que tem uns camaradas grandes, matadores de gente. E agora a gente não tem mais Moisés, não. Moisés morreu. Bate um desânimo, meu. Então Deus encoraja Josué e diz a ele, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem desanime, não te espante, porque eu serei contigo por onde quer que fores. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus dá uma injeção de ânimo em Josué. Deus encoraja Josué, como está escrito aqui. Deus encoraja Josué para que Josué vá. E agora, Josué não foi um dos 12 espias? Quem pode dizer amém aí? Amém. Isso aí. Josué foi um dos 12 espias que entraram na terra prometida. Josué viu que dos 12, só 2 deram certo, que foram ele e Calebe. Então, agora, na sua liderança, o que ele faz? Ele usa a esperteza, a sabedoria. Não, cara, não vou mandar 12, não. Vou mandar só 2 espias para espiar Canaã. Josué mandou os 2 espias que, fugindo dos homens que o estavam perseguindo, ou que, para que não fossem vistos, entraram na casa de uma mulher chamada Raabe. Vocês lembram disso? Entrou na casa de Raabe, Raabe os escondeu, etc. E eles fizeram um pacto. E o interessante é que quando ela os escondeu, ela disse o porquê estava fazendo isso. Rapaz, a Bíblia é chocante. A Bíblia é chocante. O que essa mulher disse nos dá a entender algumas coisas que eu vou citar aqui. Primeiro, eu vou dizer o que ela disse. Ela falou, olha só, vamos lá na Bíblia. Vamos dar uma olhada aqui na Bíblia. Vamos abrir aqui no livro de Josué, só para vocês entenderem o que eu estou pensando. Capítulo 2. 2 espias são enviados. Verso 9.
Olha o que a Raabe diz, verso 9 aqui. Olha o que Raabe diz para os dois espias. O porquê de ela ter hospedado esses homens e tê-los escondido dos homens do rei que queriam matá-los. Ela disse assim, ó, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vocês caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho de diante de vós. Quanto tempo foi isso, hein, gente, atrás? O que aconteceu no Egito, no Mar Vermelho, eles ficaram sabendo lá. Quando saías do Egito, e o que fizestes aos dois reis de Amorreu, Seom e Og, né? Og, rei de Bazã, e Seom, rei de Esbom, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, com S maiúsculo, vosso Deus com D maiúsculo, é Deus com D maiúsculo em cima nos céus e embaixo na terra. Olha o testemunho dessa mulher que diz o verso 1, prostituta, cujo nome era Raabe. Ela está dizendo, o que aconteceu lá no Egito, no Mar Vermelho, alguém veio e contou para a gente. O que vocês fizeram com o Egito, o que o Deus de vocês fez com o Egito, contaram para a gente. O que vocês vieram fazendo de lá para cá, com Og, rei de Bazã, e Seom, rei de Esbom, contaram para a gente. A intenção do Deus de vocês botar vocês nessa terra, contaram para a gente. E tem mais. Nós sabemos que perdemos essa terra para vocês. Está aqui no verso 9. Bem sei eu que o Senhor vos... O que está escrito aqui? Deu. Isso é pretérito perfeito. Deus deu essa terra para vocês. Gente, isso é tremendo. Eu não sei se vocês conseguem enxergar a mesma magnitude, a mesma amplitude que eu estou enxergando aqui. Eu não sei. Mas para mim isso é tremendo. Ela chegou lá e relatou para eles dizendo, olha, nós sabemos de tudo que Deus veio fazendo através de vocês de lá para cá e não temos como ficar de pé diante de vocês. Não pairou ânimo. O que é ânimo? Se eles pensassem, vamos continuar construindo, não tinha ânimo mais para construir. Por quê? Não, porque daqui a pouquinho vem aquele povo para cá e toma. Se eles pensassem em plantar mais, aumentar, eu estou dando aqui exemplos do que seria a tradução dessa expressão, não há ânimo em nós. Né? Se pensassem em aumentar a lavoura, vamos aumentar a lavoura, não vamos fazer, porque senão a gente vai plantar para os outros comer, pô. Quem vai comer? Esse povo que está vindo lá do Egito, um Deus dele destruindo tudo, dando para eles, afundou o Egito, atravessaram o Mar Vermelho, as águas do Mar Vermelho se secaram. Então, ela falou isso para os espias e pediu para que eles poupassem a vida dela e dos parentes dela. Eles fizeram um pacto, ela desceu eles numa janela no muro, porque ela morava no muro de Jericó, né? Ela morava em cima da muralha, desceu-os pela janela, segurando numa corda, eles pegaram e fizeram um pacto. Ó, você prende essa corda na tua porta, em algumas versões diz na janela, esse cordão de fio vermelho escarlata. Depois eu vou mandar para vocês um artigo sobre o besouro escarlata, a lagarta escarlata, é a cor do escarlate, é a cor dele. Ele é pego numa árvore, e usado o pigmento dele para fazer esse tipo de corante. Ele é extraído dele um tipo de corante, é um besouro, alguns dizem com besouro, outros dizem com a lagarta, né? A tradução é muito incerta. Depois eu vou mandar para vocês um artigo que fala sobre isso. E eles fizeram um pacto com ela. Quando viermos para cá, se a casa que tiver marcada com esse cordão na cor vermelha escarlate, ela será poupada, todo mundo que estiver dentro dela. Se tiver alguém da tua família do lado de fora, seremos desobrigados desse acordo. Feito, dito e feito. A mulher se salvou com a sua casa. Reconhecimento dos seus erros e reconhecimento do Deus que nós falamos aqui atrás, ó, que revela seu amor e sua justiça, mesmo quando alguém quebra a aliança. Certo? Então, os dois espias, Josué enviou esses dois espias. Quando esses espias entraram lá, eles destruíram Jericó, vocês sabem muito bem da história, e depois mostra, melhor dizendo, eles entraram lá, o povo passou pelo Rio Jordão, e na passagem pelo Rio Jordão, Deus mandou que os sacerdotes fossem à frente
e que houvesse distância de 2.000 côvados entre o povo e o sacerdote. Professor, quantos são 2.000 côvados na Bíblia Sagrada? Vamos lá, aqui para o nosso bloquinho de notas de novo. Eu, hein? Ah, tá. O côvado, voltou para cá? Pô? Ah, tá, faltam 10 minutos. Deixa eu botar aqui no outro slide. Eu voltei aqui, eu digitei um número. Tirei o slide, depois eu boto de novo. O côvado pronto, vou botar aqui. O côvado na Bíblia, ele tem duas medidas. Primeira, 0,4444 centímetros. Vou botar aqui menor. Segundo, 50 centímetros. Melhor dizendo, isso aqui tem que ser metros. Ou seja, aqui é só nos livros de Ezequiel e Daniel. Vamos colocar assim, Ezequiel e Daniel. Tá bom? Um côvado em toda a Bíblia Sagrada é 44,44 centímetros, salvo nos livros de Ezequiel e Daniel, por conta da medida ser caldaica ou babilônica, é que o côvado mede 50 centímetros. Isso é, da ponta do dedo médio até o cotovelo. Certo? Então, 2.000 côvados em Josué é igual a quanto mais ou menos 888 metros. Há quem arredonde isso para 1 quilômetro. Tá bom? Então, dá mais ou menos 888 metros. Deus mandou que eles guardassem distância de 888 metros. Lá para o... Eu interrompi um pouco esse compartilhamento para botar aqui no slide para vocês, onde eu parei. Deus mandou que eles guardassem essa distância de aproximadamente 888 metros dos sacerdotes. Mas por que essa distância, professor? Porque Deus queria que eles não se aproximassem para que eles vissem por onde eles tinham que passar. E quando os sacerdotes puseram os pés sobre as águas do Rio Jordão, o que aconteceu? As águas do Rio Jordão se separaram da mesma forma como as águas do Mar Vermelho se separaram quando, na liderança de Moisés, o povo colocou os pés. De sorte que o texto diz que as águas ficaram presas no montão do lado de cima e depois deles ficou sem água. Isso para provar que Deus era com o povo. Então Deus estava dizendo, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu sou contigo, Josué. E para o povo, dizendo da seguinte forma, da mesma sorte que eu fui com os pais e os avós de vocês, eu serei com vocês aqui também. E para o povo de lá, eu entendo isso como uma mensagem. Que mensagem é essa? Eu estou aqui. Como se Deus dissesse, eu estou aqui, para aquele povo desobediente, rebelde. Vocês estão entendendo? Está todo mundo entendendo aí? Sim. Alguém tem alguma pergunta para você aí? Gabriel Belfort quer fazer alguma pergunta? Não, não. Não? Diácono Adriano? Alguma consideração a fazer? Não, eu tenho uma dúvida aqui, mas depois eu tiro com você. No particular? É. Ah, beleza. A gente cobra uma hora extra, pode deixar. Tranquilo, gente. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu queria ressaltar que dentro dos livros históricos, é claro que é uma abordagem introdutória. Esses acontecimentos são acontecimentos extraordinários, pelo menos dentro do livro de Josué. Na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas dentro do livro de Josué
e dentro dos outros livros. Eu vou ver se eu consigo puxar mais relatos de maiores acontecimentos para enriquecer o nosso conhecimento. Lembrando que é uma abordagem introdutória, é uma abordagem de isagoge bíblica. Lembra disso que eu falei para vocês, que é uma abordagem de isagoge bíblica? Deixa eu ver se eu consigo botar o slide lá. Ó. Era uma abordagem de isagoge bíblica. Aqui, ó. Vendo? É uma abordagem de introdução, não é uma abordagem histórica, onde eu ia contando toda a história para vocês, mas eu disse que, de vez em quando, subiríamos no segundo andar e entraríamos no apartamento da teologia histórica para ressaltar, por exemplo, fatos históricos, como eu ressaltei para vocês aqui. Entendeu? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida aí, gente? Não. Então, podemos encerrar a aula de hoje? Ou não? Sim. Podemos? Beleza. Muito obrigado aí pela paciência. Temos aí 4 minutos restantes de call e eu queria reforçar nesses 4 minutos aqui o pedido que eu faço a vocês. Acessem a nossa página da DFIP Cursos, vocês são alunos da DFIP Cursos. Acessem o grupo privado do CBT Online, curtam lá, compartilhem lá dentro, vocês só conseguem compartilhar lá dentro. O conteúdo do nosso grupo, a inteligência artificial do Facebook não permite que ele seja compartilhado do lado de fora, só na página da DFIP Cursos. O que eu colocar lá na página da DFIP Cursos, vocês vão ver que tem um símbolo de mundo. Um símbolo de mundo do lado de fora. Então, isso quer dizer que ele pode ser compartilhado com o público. Lá dentro do grupo, não. No grupo VIP, só pode ser compartilhado lá dentro. Vocês podem comentar, vocês podem fazer perguntas, vocês podem compartilhar alguma coisa que seja interessante para o curso lá dentro. Vocês têm liberdade. É claro que eu acho que depende da aprovação dos administradores, mas não fiquem constrangidos quanto a isso. Depois vai entrar mais gente lá. Eu já fiz convites e vão entrar pessoas lá, tanto de outros cursos, quanto pessoas que estarão fazendo cursos, tanto de cursos feitos, melhor dizendo, quanto de pessoas que farão cursos conosco. Então, é importante que vocês estejam. É obrigado, professor, entrar na página, entrar no grupo? Não, não é obrigado. Mas vai ficar meio estranho para você, né? Você não entrar, vai ficar meio estranho. Você vai se justificar de qualquer forma, igual teve gente, por exemplo, não é para vocês aqui, mas eu tenho um grupo do Colíder que eu acho que vocês não faziam parte nessa época. Que teve pessoas que estavam lá no grupo, certo? E eu estava mandando conteúdo só de um curso que eu fiz, foi o Meta 31, em março do ano passado, está lá no meu Instagram, Pastor Anderson Ferreira. Eu publiquei 31 aulas durante os 31 dias do mês de março sobre como se comunicar bem, técnicas de oratória gratuita, dei certificado gratuito. Estava lá e eu estava mandando conteúdo gratuito para o povo, ou seja, isso a gente chama no marketing digital de doação de valor. A gente está agregando valor à vida da pessoa. E teve gente que saiu do grupo e disse para mim no privado, pastor, eu saí do grupo para não lotar aqui, porque eu estou envolvido em mais grupos, etc. Mas se o senhor quiser me mandar vídeo, o senhor me manda. Pô, que explicação descabida é essa? Se eu saio de um grupo porque está lotando, um grupo que estava inativo há 6 meses, porque está lotando, como é que eu vou pedir para o professor, se quiser me mandar grupo, me mandar vídeo, me manda? É porque na mente dessa pessoa, estar num grupo onde eu, sendo mais novo do que ela, é o mentor, para ela isso não dá status, isso mostra a fragilidade dela. Então entra uma questão pessoal. Eu estou dizendo isso aqui, gente, para a gente deixar essas questões de ciúme, de vaidade de lado. No nosso meio não tem que ter isso. Porque é um pastor de igreja grande, é um pastor de igreja pequena, tem muitos alunos, tem poucos alunos, não estou me interessando com isso. Não estou interessado nisso. Eu estou interessado em contribuir para o reino. A minha parte eu estou fazendo. Eu não posso fazer a parte de vocês por vocês, nem vocês poderão fazer a minha por mim. Cada um vai fazer a sua parte. A minha eu estou fazendo. Eu tenho mais de 2.000 horas de conteúdo na internet. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Vou encerrar essa live por aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.